Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia. Estamos começando, então, o terceiro dia do nosso congresso. Me chamo Ana Paula e fiquei incumbida da missão de fazer a apresentação, de iniciar os nossos trabalhos nesse terceiro dia de evento. Já chegamos à metade do evento, né? Então, estamos começando hoje. E, no meio de tantas coisas que já falamos, né, durante esse congresso, a gente já passou por efeitos, né, mecanismos, como regulamentar, conversamos com os bichos, a gente já passou por tantas nuances de falar sobre desreguladores endócrinos, e eu acho que só falta a gente tocar, acredito eu, em um ponto, que são olhar um pouco para o nosso ponto de vista evolutivo desse nosso contato com os desreguladores endócrinos. Então, o palestrante de hoje vai trazer esse olhar para a gente. Já assisti ele falando alguma coisa sobre isso, então tenho certeza que será muito bom, que vai ser muito rico esse momento de conversa nossa aqui no evento. Então, eu gostaria de chamar o professor Egberto e vou fazer uma breve apresentação. Como os nossos outros convidados, o currículo fala por si só, então, breve. E vou tentar ser formal e não tietar muito, tá? Vou seguir aqui o que me está incumbido. Então, o professor Egberto é professor titular do departamento, né, do Instituto de Biologia da UERJ, do Departamento de Ciências Fisiológicas. Ele é médico endocrinologista formado pela UERJ, doutor em Fisiologia pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, com doutorado sanduíche na Universidade do Texas, em Dallas. Professor visitante do Harvard Medical School, em 97, foi pró-reitor da pós-graduação de pesquisa da UERJ e coordenador dos programas de pós-graduação da UERJ, a pós-graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental e do Biociências. É vice-presidente da Sociedade DORAD, falaremos muito de DORAD hoje, que bom. Trabalha com doenças associadas ao desenvolvimento, em especial efeitos dos desreguladores endócrinos no período da lactação. E vai falar um pouquinho para a gente, na sua fala hoje, uma palestra que eu tenho certeza que vai ser ótima, com o título Tentando Evitar a Sexta Extinção pela Regulação dos Desreguladores Endócrinos. Então, Egberto, obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso evento. Obrigado. Deixa eu só botar aqui o meu, porque eu falo muito, então vou controlar aqui o meu tempo. E é um prazer, né, estar aqui presencialmente, né? Já estive no congresso anterior, virtualmente, né? Mas é muito bom rever as pessoas e poder interagir com os pôsteres. Isso é muito importante e não tem como substituir isso de forma virtual, de forma adequada. Você passa aqui o primeiro slide? Área de trabalho. Mas Ana foi minha aluna de doutorado, então também é algo bom. Todos vocês são amigos, né, de longa data, alguns eu estou vendo pela primeira vez, mas espero que a gente, daqui para frente, faça uma amizade longa. Então, não tem nenhum conflito de interesse, né? Basicamente, vou falar aqui de ciência básica, né? Próximo, por favor. O nosso laboratório, ele também se chama Laboratório de Fisiologia Endócrina, lá da UERJ. Ali é o Hospital Pedro Ernesto, o campus da UERJ, e a gente trabalha muito com o período crítico de lactação, né? De modo que fatores que atuam nesse período imprintam, né? Modificam a nossa epigenética e faz com que a gente tenha o desenvolvimento, um maior risco para determinadas doenças, né? Óbvio que, evolutivamente, não é esse o sentido da coisa. Na verdade, esse período crítico é um período que nos torna mais adaptados a enfrentar doenças, né? Mas aí vocês vão ver como o desenvolvimento mudou isso tudo, e principalmente o desenvolvimento relacionado a esses fatores que a gente está estudando aqui, que são os desreguladores endócrinos. Então, o próximo, por favor. A sociedade que eu também pertenço é a Sociedade Developmental Origins of Health and Disease, que eu vou explicar um pouquinho, né, para quem não sabe ainda, do que se trata. Ela é uma sociedade internacional, esse é o nosso jornal, né, nossa revista, e existe um ramo da sociedade que é o DORAD Brasil, assim como existe um ramo latino-americano da DORAD. Próximo. É interessante porque a gente tem webinários no DORAD Brasil e
muitos deles trataram exatamente do tema que a gente está tratando hoje, dos desreguladores endócrinos, né? A apresentação de vários colegas, a doutora Angélica, lá da UNB, a doutora Renata, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, e o doutor Antônio de Andrade, da Universidade Federal do Paraná, foram exemplos, né, de palestras que estão à disposição de vocês no nosso canal do YouTube e que vocês podem, então, ver, são muito interessantes, né? Próxima, por favor. E a história toda do DORD começa com esse sujeito, um epidemiologista inglês chamado David Barker. O David Barker, ele fez vários estudos em Southampton, em vários condados ingleses, mostrando a associação que existe entre o baixo peso ao nascer e o maior risco de doenças cardiovasculares na idade adulta. A partir desses estudos, eles mostraram também outros tipos de alteração, como dislipidemia, como obesidade, diabetes mellitus, todos que estão naquela síndrome conhecida de síndrome metabólica, né? A partir disso, foi criado esse termo, né? Que são as doenças, as origens desenvolvimentistas da saúde da doença. O nome em português é horrível, mas eu prefiro falar doenças associadas ao desenvolvimento, porque, na verdade, a saúde é o que seria esperado, né, pela origem evolutiva, mas é basicamente isso. E, durante esse período que o professor César Victora, que também é um epidemiologista aqui do Rio Grande do Sul, de Pelotas, ele lançou essa ideia dos primeiros 1000 dias de vida, né, que inclui o período de gestação, o período de lactação e até os 2 anos de vida. Esse é um período extremamente crítico para que esses fatores nutricionais, hormonais e também os desreguladores endócrinos atuem, né? A gente vai ver que a adolescência também é um período bastante importante, bastante crítico para isso. Próximo. Bem, falando em extinção, esse é o quadro que está muito comum hoje em dia, né, com fundamentalismo religioso, de falar que extinção, né, da Arca de Noé, né? Tá bonitinho ali a Arca de Noé, com os bichinhos e tal, e há até cientistas famosos da Academia Brasileira de Ciências que dizem que dinossauros entraram na Arca de Noé. Vê a Arca de Noé. A Arca de Noé seria essa aí, tá? Se ela existiu, ela deveria ter esse tamanho. Não dá um dinossauro, tá? Um tiranossauro rex ali ia ser um desastre, iria afundar a Arca. Mas essa ideia, próximo da Arca de Noé, ela é arquetípica nossa, né? Como seres humanos, como a humanidade como tal. Ela aparece em várias mitologias, né? Tanto na Mesopotâmia, que é o que originou a nossa, né, a hebraica, e aí tem o mito de Artrases, tem o mito mais conhecido do Gilgamesh, e tem o nosso dilúvio, de Noé, né, na tradição hebraica, que origina dessas. Mas se você for na mitologia grega, tem também. Se você for na hindu, que provavelmente não tem nenhuma relação com a Mesopotâmia, também existe a mesma história, a mesma descrição de um dilúvio. Vai na Inca, também, Viracocha. E você vê aqui no Brasil, com Tamandaré, os índios caetés, que são lá de Pernambuco, da região. Aliás, minha bisavó era descendente desses índios. Então, esse mito do dilúvio, ele existe constantemente em várias civilizações. Possivelmente tem algo a ver com a era glacial, que é mais recente, que não foi uma extinção completa, mas que foi algo extremamente traumático para os seres humanos. Mas aí vamos ver as extinções de verdade, as grandes extinções, né? Então, isso é da origem da vida até a primeira grande extinção do Permiano Triássico, que foi praticamente extinguiu 90 e tantos % da vida na Terra. Então, assim, a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos, tá? Mais ou menos é metade da origem do universo. A vida até que surgiu rapidamente, né? Em 400 bilhões de anos surge a vida na Terra. 3,5 bilhões de anos, ou seja, demora 1 bilhão de anos para começar a fotossíntese.
E aí vai por aí afora, né? Oxigenação da atmosfera, e com isso já começa a ter extinção de uma grande parte dos organismos anaeróbicos, né? Próximo de 2 bilhões de anos surgem os eucariotas e vai por aí afora. Algas, invertebrados, vertebrados, plantas terrestres, 450 milhões de anos. E aí a grande extinção do Permiano-Triássico, 250 milhões de anos. Próximo. E aí a gente vai falar dessas primeiras das muitas extinções que existiram sobre a Terra, né? A do Cambriano, 760 milhões de anos, ela é controversa, não sabe se realmente aconteceu dessa forma, mas se acredita que tem ocorrido 85% de extinção das espécies, né? No Ordoviciano, 440 milhões de anos, a mesma coisa, 86% de espécies perdidas. E já existiam lulas, polvos, corais, ostras, boa parte disso desapareceu. No Devoniano Superior, 375 milhões de anos, 75% das espécies. O interessante é que todas as causas dessas extinções foram causas naturais, atmosféricas, né? Então, esfriamento seguido de aquecimento, depois um aquecimento global, que a gente está discutindo hoje, mas, na verdade, o aquecimento global de hoje não é de causa natural, ele é causado pelo homem, né? Liberação de metano dos fundos dos mares e captação de oxigênio. Próximo. E a grande morte, que é essa do Permiano, 96% das espécies desapareceram, tá? E o que levou a isso? Erupções vulcânicas na Sibéria. Nós não estamos livres de que isso possa ocorrer novamente. Existem vulcões que têm chance, grande chance, de explodirem, né? E levar a uma grande modificação atmosférica, né? Como também existe a possibilidade de ter um terremoto brutal ali na costa oeste dos Estados Unidos. Então, isso levou a um aquecimento global, diminuição do oxigênio e desaparecimento de todas essas espécies, inclusive dos sinapsídeos, que eram bichos parecidos, eram entre mamífero e os répteis, os dinossauros, eram animais grandes, relativamente grandes. No fim do Triássico, 200 milhões de anos, novamente, 80% das espécies perdidas, tá? Mas o interessante é que essas extinções, que parecem um fenômeno que acontece, morre todo mundo, não. Eles demoram. Por exemplo, a do Triássico ocorreu num período de 15 milhões de anos. Então, quando a gente fala da extinção do Antropoceno, que é o que a gente vai discutir agora, a gente já começou esse processo, né? E esse processo pode ser muito longo, ou pode não acontecer se a gente souber, né, como civilização, conduzir e reduzir esse impacto ambiental que a gente já começou a acontecer. E, no fim do Cretáceo, essa, sim, foi uma extinção mais rápida, porque foi causada por um asteroide que cai na Terra. Não estamos também livres de que isso possa acontecer, só não sabemos prever, tá? Não há como prever exatamente se um asteroide vai cair na Terra ou não. Com todos os cálculos que nós temos, a gente pode prever um número X de asteroides, até impactá-los, já está sendo feito isso, né, para desviar a rota, mas não há 100% de segurança de sabermos se vai cair um asteroide ou quando, tá? Próximo. Então, essa é a extinção que a gente conhece lá, o asteroide lá na Península de Yucatán e a morte dos dinossauros. Mas isso não aconteceu da noite para o dia, né? Isso também levou milhares de anos para que desaparecessem todos esses bichinhos bonitinhos aí que nossos filhos adoram. Próximo. E daqui a 1,5 bilhão de anos, o Sol irá fritar a Terra e não existirá mais Terra. Mas isso vai demorar bastante, a gente não estará aqui, nem nossos netos, bisnetos, tataranetos. Tal. Essa é a última extinção. Próximo. Mas, então, o que a gente tem é que a extinção é constante na história do nosso planeta e na história da vida sobre a Terra. 99% das espécies que já existiram sobre a Terra deixaram de existir, né? Isso dá um total de 5 bilhões de espécies.
Para vocês terem uma ideia, a gente não tem noção de quantas espécies tem realmente na Terra, tá? Calcula-se que existe em torno de 1 trilhão de espécies e que a gente só conseguiu catalogar 0,01% dessas espécies. Se botassem todos os cientistas para trabalhar, né, levaria em torno de 1.200 anos para a gente catalogar essas espécies que existem ainda na Terra. Então, muitas dessas se extinguirão sem que qualquer um de nós saibamos da sua existência. Próximo. E aí estão os ciclos de extinção e qual o percentual de extinção que você tem e o período de tempo que elas demoram, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que a extinção ela se prolonga por milhões de anos, né? E a nossa, que a gente está vivendo, está lá na pontinha, ela já começou, tá? E provavelmente vai durar também milhões de anos para que ela acabe com sei lá, 90% das espécies existentes. Mas pode ser que a humanidade consiga fazer alguma coisa, né? Próximo. Então, extinção não é uma questão só de quantidade, do percentual de espécies que desaparecem. O importante é essa taxa de extinção. E o alarmante hoje em dia é que a taxa de extinção está cerca de 100 a 1000 vezes maior do que a que aconteceu nos últimos 500 anos. Então, a gente está numa fase realmente perigosa de desaparecimento de espécies e com consequências para a espécie humana, tá? Próximo. E aí o Paul Crutzen, que foi Prêmio Nobel de Química de 1995, cunhou esse termo. Nós estamos vivendo o antropoceno, né? Que é causado por combinação de tudo isso aí, crise hídrica, poluição atmosférica, mudança de clima, a extinção das espécies, a acidificação do oceano, e boa parte disso está ali. É causado pela imensa desigualdade econômica, né? E essa ânsia que nós, seres humanos, temos de acumulação, de cada vez ficarmos mais ricos e acreditarmos que a economia ela tem sempre que crescer, né? E com isso a gente vai destruindo o ambiente, né? Contaminação de todo tipo, radioativa, os biogeoquímicos, que é o que a gente estuda, camada de ozônio que é degradada, a degradação do solo e a contaminação dos nossos lençóis freáticos, que é a mais dramática possível. A gente está contaminando com esses reguladores endócrinos, mas também acabando com os lençóis freáticos. E aí a gente vai ficar sem água mesmo, água potável. Próximo. E, entrando aqui no nosso tema, tudo começou, talvez, com esse Prêmio Nobel de 1948, o Paul Miller, que fez uma grande descoberta, né? Que é o DDT, que permitiu que a gente pudesse eliminar uma série de pragas e aumentar muito a produtividade agrícola. Pô, fantástico, né? Vamos acabar com a fome no mundo. Naquela época, o pessoal saía, né? As criancinhas, estavam lá o DDT se vaporizando e o pessoal na piscina, as crianças brincando em torno, ninguém sabia dos riscos, tá? Próximo. Até que essa cientista e escritora, né, famosa Rachel Carson, lança esse livro, Primavera Silenciosa, em 1962. Isso muda completamente a nossa visão sobre esses compostos, né, porque ela começa a notar que os pássaros deixaram de cantar próximo da sua residência. E por que isso aconteceu? Provavelmente por causa da contaminação ambiental que estava ali. E ela começa a desenvolver isso, e era uma bióloga, ela começa a estudar, e a partir disso é que leva, 20 anos depois, a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ela foi muito criticada, morreu de câncer de mama, meio desacreditada, porque as companhias produtoras desses agrotóxicos, né, lançaram uma campanha difamatória brutal contra ela, né? E só muito tempo depois, próximo,
Em 85, com o estudo do Louis Guillet, isso começa a ganhar dados científicos muito consistentes, né, mostrando que os jacarés desse lago lá na Flórida tinham problemas reprodutivos sérios, né? Ele começa a estudar, mostra isso e começa a ganhar ímpeto esse termo, né, disruptores endócrinos, que são substâncias químicas que mimetizam a ação hormonal, né? Isso aí eu não preciso explicar para vocês. Próximo. O Louis Guillet e a esposa, eles são cientistas, eles fizeram isso, e uma das cotações do Louis Guillet, muito interessante, é que nessa comissão na Câmara, né, de Deputados dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: olha, cada um de vocês, senhores deputados, hoje é metade do homem que foi o seu avô. Metade do homem nesse sentido de reprodução, né? A questão é se nossas crianças, nossos filhos, serão metade do que nós somos hoje. E provavelmente serão. Quer dizer, há uma queda próxima, e ele lança esse livro, né, os disruptores endócrinos, do ponto de vista evolutivo, próximo. E isso tem continuidade com essa outra grande cientista, a Theodora Colborn, que lança esse livro em 1997, que é Nosso Futuro Roubado, que dá continuidade ao que Rachel Carson fez em 1962. Volta um só instantinho. E ela tem uma TED Conference muito interessante, em que ela faz uma carta ao presidente Obama e à Michelle Obama, comentando sobre isso, sobre o perigo que ameaça a vida na Terra, né, se não houver uma regulação muito maior dos desreguladores endócrinos. Então, essa TED Conference é de 2012. Próximo. E aí vários livros se seguiram, né? Próximo. E isso é bem ilustrativo, que mostra que de 1940 a 1990, a queda na contagem espermática entre homens, né, nos Estados Unidos. Próximo. Ao mesmo tempo, um aumento muito grande em vários países de câncer testicular. Tá? Então, há uma associação temporal, e a questão é, o que leva a esse tipo de diminuição da reprodução e aumento de câncer? E uma das possibilidades é justamente os desreguladores endócrinos na natureza. Próximo. Então, o nosso grande risco é que o nosso futuro seja um grande pesadelo, né? E a Margaret Atwood, ela vislumbrou isso e criou esse romance, né? O Conto da Aia. Isso é 1989, ela estava na Alemanha ocidental, olhando para a Alemanha oriental, e ela imaginou, bem, tem um regime aqui extremamente ditatorial. Imagine se isso acontecesse nos Estados Unidos. Para acontecer nos Estados Unidos, o que é mais próximo, em termos de mensagem ditatorial, é o fundamentalismo cristão americano. E ela cria essa distopia, né, em que combina a queda na reprodução, provavelmente pelos disruptores endócrinos, e a tomada de poder por grupos religiosos nos Estados Unidos. É terrível. E tem a série na televisão aí, fantástica, que já está na 5ª temporada. Próximo. A outra grande associação, você vê que a maior parte das descobertas são feitas por mulheres, né, nesse campo, né? Então, a Paula, volta um pouquinho, a Paula Bailey Hamilton, ela mostra essa associação de várias toxinas com a obesidade, né? E na época que eu fiz esse levantamento, tinha já 583 citações associando obesidade e disruptores endócrinos, ou seja, não é pouca coisa. Tá? Próximo. Então, vocês sabem que a obesidade hoje é pandêmica, tá? Então, não só a queda da reprodução, mas o aumento da massa corporal, e
É óbvio que o desbalanço energético é uma das causas, né? A vida sedentária é também uma das causas, mas uma das causas, talvez principais, seja essa programação metabólica. O que acontece no início da nossa vida que aumenta o risco para que a gente desenvolva obesidade no futuro, e a Patrícia aqui vai falar das pesquisas que a gente realiza no laboratório sobre isso. Próximo. Então, esse é o dado do nosso Ministério da Saúde, né? Nós temos em torno de 100 milhões de brasileiros com sobrepeso, quase a metade da população, né? Isso representou um crescimento em coisa de 12 anos de quase 70% na obesidade, tá? O risco é igual entre homens e mulheres, tá? E a gente está realmente com um percentual muito alto de brasileiros com sobrepeso. Próximo. O pior é que boa parte dessa obesidade também se concentra na idade reprodutiva em mulheres. E mães obesas fazem com que os seus filhos tenham maior predisposição também de desenvolver obesidade. Próximo. O grande problema disso tudo é que a nossa expectativa de vida, que era crescente, vocês estão vendo ali, desde 1940, ela vai crescendo, ela começa a atingir um platô. Tá? A gente ainda não entrou aqui no Brasil no declínio, mas provavelmente, agora em 2022, a gente vai ver já um declínio, que também, em parte, foi devido à pandemia, mas provavelmente vai ter uma queda na nossa expectativa de vida, que já, próximo, se vislumbra nos Estados Unidos. Vejam a expectativa de vida nos Estados Unidos em azul, com uma queda ali, tá? E a chinesa crescente, tá? Ainda não entrou em queda, mas provavelmente também vai entrar. Próximo. E aí, a pergunta que se coloca é: por que os desreguladores endócrinos, eles agem no nosso organismo, né? Eles agem aqui, por coincidência ou não, eles mimetizam a ação de hormônios, eles se ligam a receptores hormonais. E uma das pessoas que mais trabalhou com isso foi esse húngaro, o György Szaba. Ele estudava muito isso, e ele tem uma teoria muito interessante que mostra que as vitaminas, né, A, D, etc., elas não existiam no organismo, né? E elas passam a existir e realizar funções, são substâncias exógenas. E aí ele propõe que será que os disruptores endócrinos, né, se a gente conseguir manter nossa espécie como espécie durante mais alguns milhões de anos, se esses desreguladores endócrinos não entrarão na regulação do nosso organismo, não farão parte do nosso organismo, porque eles serão tão abundantes na natureza que, para sobreviver, evolutivamente nós incorporamos eles com alguma função benéfica. Tá? Esse é um questionamento interessante. E aí ele chamaria isso de um sistema de exo-hormônio. Tá? Espero que isso aconteça, mas se isso não acontecer, é bom que a gente tenha outras alternativas para evitar que os desreguladores endócrinos aumentem muito na natureza. Próximo. E aí, como dizia Dobzhansky, nada em biologia se explica se não for à luz da evolução, né? A evolução, bem dito, darwiniana, não a lamarckista, porque a evolução lamarckiana diz que você desenvolve uma determinada função de acordo com a necessidade e você consegue herdar essa, né? E Darwin diz, não, isso não acontece. O que acontece são mutações por acaso e que aqueles indivíduos que têm uma determinada mutação que permite uma variabilidade, pode passar o próximo, que permite que ele tenha uma melhor sobrevivência, aquele organismo predomina e vai por aí afora. Porém, com a epigenética e com os estudos do Doherty, nós começamos a revisitar Lamarck. Tá? Não que ele esteja completamente certo, porque tudo é genético mesmo, tudo depende de mutação, mas algumas das características, elas passam de geração para geração de forma epigenética.
Talvez não se perpetuando, não tendo uma importância evolutiva muito grande, mas pelo menos pegando 3, 4 gerações. É o efeito transgeracional e que a gente vai observar também com os disruptores endócrinos. Próximo. E aí a história da humanidade, né? Desde dos hominídeos lá até o Homo sapiens, então são 7 milhões de anos, mas vocês veem ali que somente há 400 mil anos, desses 7 milhões, a gente tem os alimentos cozidos. O Homo sapiens só surge há 150 mil anos. É uma espécie novíssima na natureza, né? Com 50 mil anos, a gente já começa a aperfeiçoar a técnica de caça. 10 mil anos atrás, inicia a agricultura. Tá? 300 anos atrás, a Revolução Industrial, 150 anos atrás, alimentos processados, e 70 anos atrás, a grande exposição a poluentes, que nós vamos ter um encontro, dia 27, né, na Academia Nacional de Medicina, para tratar, aí sim, de todos os poluentes ambientais. Mas, então, você vê, isso é muito recente. Como é muito recente, o nosso aparato evolutivo não está adaptado para lidar com essas grandes modificações. Então, ou a gente vai entrar em extinção, ou, se der mais tempo, se a gente conseguir retardar isso, a gente vai fazer o que talvez a teoria do Quiçaba ocorra, ou seja, incorporar isso ao nosso patrimônio genético. Tá? Próximo. Bem, então essa é a teoria da programação metabólica, né, ou plasticidade ontogenética. Então, vários fatores atuando no início da vida, gestação, lactação, puberdade, modificam de forma epigenética, através da acetilação de histono, metilação de DNA, pequenos RNAs de interferência, e aí você tem a seguinte teoria: se as condições iniciais da sua vida são mantidas, provavelmente você estará melhor adaptado a lidar com aquela situação pelo resto da vida. Se elas mudam, aí você tem maior risco de doença. O problema é que o desenvolvimento faz com que elas mudem, e mudem para melhor. Você passa a ter mais alimentação, mas também mudam para pior, porque você se adaptou no início da vida a um ambiente, por exemplo, hostil ou de desnutrição, etc., e daqui a pouco o teu país melhora, você passa a ter mais alimentação, mas você passa a ter mais também poluentes, que vão justamente embalar esses alimentos, que vão propiciar com que esses alimentos cheguem para a mesa, né, das pessoas. E aí você tem 2 fatores: o fator da programação metabólica, que te torna um organismo tão eficiente a ponto de você engordar, e você é submetido a fatores de riscos obesogênicos, como a Paula mostrou lá naquele primeiro trabalho, né, e que vocês mostraram muito aqui. Eu via, hoje cheguei mais cedo, vi os pôsteres, que é a combinação de, por exemplo, uma dieta rica em gordura e, por exemplo, TBT, ou, por exemplo, bisfenol, né? E que você aumente muito o risco de desenvolvimento de obesidade. Próximo. Então, todos esses fatores, eles agem juntos, e aí é quando o Doherty encontra os disruptores endócrinos, tá? Nos fatores de impressão. E aí vocês veem que eu botei ali embaixo, inclusive, as infecções, vírus, bactérias, o microbioma que é afetado. E será que essa nossa baixa imunidade em relação a esses novos vírus, né, ou a letalidade desses vírus, não tem algo a ver com os disruptores endócrinos? Isso tem que ser estudado, né? Então, é possível que tudo esteja agindo ao mesmo tempo. Próximo. Bem, aqui eu não vou repetir, vocês conhecem bem, eu só queria, em homenagem à minha colega do Espírito Santo, falar da poeira do carvão ali, que também é algo, né, bastante assustador lá naquela terra maravilhosa, mas que também tem uma contaminação ambiental bastante grande. Próximo. E pior do que tudo é que a gente está vivendo um mundo em guerra, né? O que está acontecendo hoje na Ucrânia vai ter muito mais impacto sobre a poluição, né, e sobre esses desreguladores endócrinos, pior. É isso que está acontecendo, né? Ontem mesmo,
o Putin bombardeou várias cidades da Ucrânia. E a quantidade de poluentes que isso está levantando, né? E a destruição das águas, contaminação ambiental, é muito, muito grande. E não afeta só a Ucrânia, isso vai afetar a Europa inteira. E daí por diante. Próximo. Bem, e aí eu me preocupo, né? Porque ali a minha sogra nasceu em 1928, pegou, né, o período da Segunda Guerra Mundial, né? Veio para o Brasil, pegou, na verdade, a Guerra Civil Espanhola. Teve a minha esposa, a Carmen, em 1960, Carmen teve a Carolina em 1986 e a Carol teve a Amora lá em 2018. Esses ovários todos foram submetidos a condições de vida, de desnutrição, de poluentes da guerra e poluentes ambientais, até em determinado ponto mais do que hoje, né? E aí você tem uma cadeia transgeracional, tá? E que pode ter consequências lá para os meus bisnetos, né? Próximo. E aí existe toda uma organização, sociedades científicas, que se preocupam com isso, né? De como proteger as crianças dos disruptores endócrinos, né? Próximo. Essa é uma preocupação grande, né, porque as populações mais pobres são também as mais vulneráveis. Elas são mais vulneráveis também, onde o DORAD encontra os EDCs, né, porque teve desnutrição no início da vida, né, e são mais expostas ao ambiente, né. Então, a gente tem que considerar essas populações como populações de alto risco. Próximo. E aí, como é que a gente vai transformar nossos dados científicos, que todos nós aqui estamos muito interessados nisso, né, em tentar descobrir relação causa e efeito, né, com as políticas públicas. Então, é importante que a gente gere dados, mas esses dados não podem ficar só na academia, eles têm que ir para onde? Vamos lá, próximo. Então, a gente precisa, cada vez mais, participar de audiências públicas, né? Então, o DORAD tem participado, a gente tem ido ao Congresso, de várias maneiras. Nós temos que coordenar a atividade de nossas sociedades científicas, então, por exemplo, a sociedade de vocês, nossa aqui, né, que eu também considero da sociedade aqui, tem muito a ganhar com a ajuda da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mas provavelmente com as sociedades de ginecologia, obstetrícia. Então, a gente precisa agir em conjunto, né? O DORAD com o pessoal que trabalha com disruptores endócrinos, a fisiologia também tem albergado, enviar esses dados científicos aos nossos representantes no Congresso, por isso que era muito importante a gente eleger uma bancada no Congresso da ciência, mas a gente, infelizmente, não conseguiu, mais uma vez. Bancada negacionista, né? Atuar nos ministérios e secretarias e aprender mutuamente entre cientistas e jornalistas, porque o nosso problema é o problema de comunicação. A gente não consegue chegar ao leigo, né, com facilidade, com os nossos dados. Os jornalistas conseguem, mas eles, às vezes, não entendem muito de ciência. Então, é importante que a gente tenha uma formação mista, né, de jornalismo científico. E aí, conscientizar a população para não usar produtos que contenham disruptores. Isso é a primeira coisa. A gente usa e abusa de plásticos. Por exemplo, lá no nosso laboratório a gente já proibiu, né, só caneca e copos de vidro e tal. Mas isso tem que ser feito de uma forma, né, constante. Próximo. Volta só um instantinho, que eu queria mencionar como políticos podem ser influenciados e políticos importantes, né? O Al Gore, por exemplo. Esse livro é maravilhoso dele e fala bastante de disruptores endócrinos, né? E conta como a alteração climática pode afetar a economia mundial. Assim, a gente está muito preocupado com a nossa Amazônia, com o Pantanal, e temos que estar preocupados, mas, por exemplo, na China, a desertificação, por dia, é imensa. São quilômetros, hectares de terra desertificadas permanentemente, tá? Então, assim, um fenômeno mundial.
Próximo. Então, qual o principal problema nosso, né, como cientistas que trabalham nessa área de disruptores endócrinos e no DORD? O grande problema é que, quando a gente estuda, a gente isola o fator, né? E, na verdade, na natureza, esses fatores não estão isolados. A gente teria que arrumar um jeito de botar todos eles juntos, né? Então, é difícil, mas é importante fazer isso, né? E como é que a gente pode fazer isso? Próximo. Próximo. Então, a gente precisa fazer esse tipo de estudo, trabalhar com nossos colegas da ecologia, né, da botânica, da zoologia e tal, e fazer os estudos bioecológicos. O professor aqui já faz isso, lá no Espírito Santo, mas a gente precisa aprender a fazer isso. Então, essa sociedade que está sendo formada aqui, ela tem que ter, como a DORD, caráter multidisciplinar. A gente precisa chamar economistas para cá, a gente precisa chamar químicos, tem que estar aqui, oceanógrafos, né? Engenheiros sanitários, a gente tem que ter esse pessoal todo aqui discutindo com a gente, né? A maioria aqui é biólogo, médico, etc., mas a gente precisa ampliar a abrangência desse nosso grupo. Próximo. E aí, o que fazer mesmo? Tá? Não basta só prevenir, a gente tem que remediar. E, para remediar, já existem tecnologias, né, de tratamento de resíduos que são bastante eficientes para acabar com os disruptores endócrinos. Ozonização, oxidação, radiação, mas elas precisam ser usadas, e elas não são usadas porque os governos não têm consciência disso. Ou, quando têm, ocultam, porque isso vai representar um custo muito maior, né? Então, a sociedade precisa forçar isso. Isso pode ser feito, isso pode reduzir em muito, não só prevenindo, substituindo os produtos plásticos, por exemplo, mas eliminando os disruptores, os contaminantes desses produtos plásticos através das técnicas que já existem, e outras técnicas surgirão se a gente trabalhar em conjunto, né? Claro, menor consumo. A gente consome demais, né? Então, a gente tem que reduzir o consumo. Próximo. E as medidas que podem ser tomadas, colaboração internacional, né, porque isso não é coisa de um país só resolver, isso precisa de um concerto das nações, atuar através de nossas sociedades científicas, né, a gente já está fazendo isso, Academia Nacional de Medicina, Brasileira de Ciências, influenciando, então, a legislação, orientar as prefeituras, porque a boa parte da contaminação ocorre nas cidades. Então, é papel dos prefeitos, né? Mais do que do governador, do que o presidente. E divulgar e conscientizar desde o iniciozinho, nas escolas públicas, associação de moradores e entre os nossos pacientes, né? Para que se use menos produtos que possam causar ou que tenham disruptores endócrinos. Próximo, eu acho que chegando ao final, então eu queria agradecer a Patrícia, que está aqui, ela vai mostrar alguns dados do laboratório, Elaine, professora também, as nossas pós-docs, Luana, volta, a Luana Lopes, a Yala, e a Rosiane, que agora já é professora, né? Sexta-feira passou no concurso. Próximo. E todo mundo que passou, e aqui a Ana Paula, ali, a primeira ali, né? E todos os alunos que passaram no nosso laboratório. Vocês veem que a maioria é mulher, né? Só tem um homem ali. Próximo. Aqui também tem um pouquinho mais de homem, mas a grande maioria do laboratório são mulheres. Próximo. E a nossa UERJ, que tem esses bonitos IPs aí, e a gente tem um programa lá na UERJ de diminuição do uso de plásticos e poluentes que possam contaminar o ambiente. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês.